Graças a Deus estamos de volta mais uma vez para gravar mais esse vídeo. E o tema de hoje que eu quero convidar vocês para nós estarmos refletindo é família, a importância da família. E eu não vou tratar de tantos detalhes sobre esse assunto, mas eu queria com você estar meditando sobre 3 coisas bem importantes sobre a importância da família. Por que a família é importante? Por que temos que lutar para preservar a família? Por que devemos fazer de tudo para mantermos a família intacta, mantermos a família sempre protegida, com seus valores, com suas ações, com suas reações diante da sociedade, na sociedade onde ela está? Primeiro, quero convidar você a pensar nisso. A família é importante porque ela foi criada por Deus. A família, ela é uma célula da sociedade e que o seu objetivo é glorificar a Deus. Deus, quando criou essa família, e essa família, ela é composta de um homem e de uma mulher, é a menor, composição da família é esta, e esta família, ela tem um propósito dado por Deus na sua criação. Então, qual é o propósito maior? Glorificar o nome de Deus. Como? Atuando na terra e desenvolvendo o seu papel ao longo da existência, da história da raça humana, e sempre de acordo com os critérios e vontade de Deus. É verdade que nós estamos deixando de lado a questão do pecado. Não vamos tratar um pouco sobre o pecado, Não vamos tratar nada sobre isso, porque já deixar para um outro momento. Mas a família, ela tem um papel muito importante para ser desenvolvida. E ela tem um alvo maior, que é a honra e a glória do nome do Senhor Deus. A família, ela não é uma criação da mente humana. A família não foi criada porque alguém lá no passado, na sociedade, decidiu, vamos juntar aqui e fazer a família, ela vai ser constituída assim, assim, assim. Não é uma criação da mente humana. A família também não é um resultado de um processo evolutivo, como dizem muitos cientistas, que veio uma série de acontecimentos ao longo da história e aí chegou a existir a família. Não é assim que funciona. Pelo menos temos um relato bíblico que é fiel e que mostra que a família é algo maravilhoso e que foi criado por Deus. A família, gente, como eu já disse, de acordo com o relato bíblico, ela é composta de um homem e uma mulher, o macho e a fêmea, aqui nessa questão do ser humano, E ela foi descrita em Gênesis, capítulo 2. A partir do versículo 18 até o versículo 25, até o final do capítulo 2, nós encontramos esse relato de Deus construindo essa família. Desde que ele criou Adão, no versículo 7 do capítulo 2, até o final do capítulo, nós encontramos Deus trabalhando com essa questão da família, fazendo ela ponto após ponto ser construída, chegando ao final lá no versículo 25. E vamos ouvir então a leitura bíblica desse texto e depois a gente volta para uns breves comentários. Gênesis capítulo 2, versículo do 18 ao 25. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem seja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. E então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher,
e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Depois de ouvirmos a leitura desse texto, chegamos à conclusão de que Deus criou a família, tornando essa família uma união monogâmica, ou seja, entre um homem e uma mulher, né? E interessante também observarmos que quando Deus criou Adão, logo na sequência cria a mulher com a seguinte ideia, que ela seria uma auxiliadora idônea, uma auxiliadora que estivesse à altura dele, que andasse ao lado de Adão, com todas as capacidades de que os dois pudessem viver juntos e desenvolver a tarefa que Deus havia estabelecido para eles. Então, a mulher não é uma pessoa que está inferior, ela está detrás, não, ela está ao lado, ela anda par a par. Ela anda juntamente com o homem, auxiliando nas suas tarefas, desenvolvendo então assim a vontade de Deus, quando cada um dos cônjuges cumpre com o seu papel dentro dessa união, dessa família. E a segunda coisa que nós podemos observar também, que aí já é o segundo pontinho que eu queria tratar com vocês, é que a família é importante porque é somente por ela que se pode perpetuar a espécie, por meio do relacionamento entre o casal, dentro de um homem com mulher. Então, por meio desse relacionamento é possível perpetuar a espécie, vindo os filhos. Então, olha só que interessante, é responsabilidade do casal terem filhos. Eu sei que nós temos situações em que casais são formados e eles não podem ter filhos por algum problema genético, algum problema, né, que existe ali no casal. Isso a gente tem muitas famílias e muitos casais assim. Mas, além disso, ou deixando isso de fora, nós sabemos que é somente por meio da união de um casal que se pode perpetuar a espécie. E é responsabilidade desse casal, é responsabilidade desses pais ensinarem, educarem seus filhos a viverem e crescerem dentro do padrão que Deus tem estabelecido. Não é qualquer padrão, não é o padrão da nossa cabeça, não é o padrão que nós criamos, não é o padrão que vai sendo aos poucos surgindo, mas é o padrão bíblico. Se queremos agradar a Deus, tem que ser assim dentro do padrão bíblico. E aí nós temos um texto na palavra de Deus que fala sobre essa responsabilidade do casal terem filhos. Foi bem no começo, foi Deus quem fez isso. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, mas principalmente o 28. Vamos ouvir então, ler, né, e ouvir a leitura desse texto. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Vocês viram que interessante? Deus mesmo foi quem deu a ordem a esse casal, a esse recém-criado casal, né? Crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. E lembrem-se, neste momento em que Deus disse, cresçam, multipliquem-se, sejam fecundos, encham a terra, não havia entrado o pecado na raça humana. Portanto, a questão da sexualidade em si mesma não é pecado, como muitos têm achado. Pecado é a desobediência à ordem de Deus, que está lá no capítulo 3. Ali, capítulo 3, versículo 7, Adão decidiu desobedecer à ordem de Deus acerca de um fruto proibido no meio do jardim e o pecado entra na raça humana. Então, a sexualidade é algo que Deus fez, o sexo foi Deus quem fez, e Ele que manda que esse casal tenha filhos. É algo bendito. E esse casal era responsável para criar os seus filhos na disciplina, na demonstração do Senhor, em obediência à vontade de Deus. E isso serve para nós também. O princípio continua, não foi alterado. Você, pai, você, mãe, tem a responsabilidade de ensinar seus filhos no caminho do Senhor. Agora, vamos tratar sobre um terceiro item que eu gostaria, deste momento, estar falando com vocês. É que a família, ela é importante
Porque é por meio dela que a Terra é preservada. O planeta Terra é preservado. O meio ambiente onde estamos é preservado. Deus, ao criar o homem, Deus, ao criar o primeiro casal, deu essa responsabilidade para eles. Se você observar, se você abrir a Bíblia e ler em Gênesis capítulo 2, versículos 7, 8, principalmente 8, e também o versículo 15, você vai ver que Deus criou Adão e colocou ele na terra para cuidar e lavrar a terra. E é interessante que nesse momento também não havia pecado entrado na terra, na raça humana. Adão ainda não tinha desobedecido a ordem de Deus. E ele foi colocado ali para trabalhar. Então, aqui a gente já vê que trabalhar não é pecado. Trabalhar não foi algo ruim, não é algo ruim, é algo bom. E foi Deus quem criou. Mas é dado no capítulo 1, versículo 28, a responsabilidade a este casal de dominar sobre tudo que existe sobre a terra. De cuidar, desde os vegetais até os animais que estão sobre a terra, no mar. Era a responsabilidade deles cuidarem. E essa responsabilidade era para os seus filhos também, e para os filhos dos seus filhos, até chegar a gente. Então, entendemos com isso que a responsabilidade de cuidar do planeta Terra é nossa. Somos nós os responsáveis para cuidarmos. Então, quem que vai cuidar? É uma ONG? Pode ser. Toda ajuda que vier é bem-vinda, mas essa proteção, essa preservação do planeta começa na família, é na sua casa, é dentro da casa que começa todas as ações que vão ajudar a preservar o planeta. Então, isso é bíblico e você deve seguir, você deve ensinar os seus filhos. É responsabilidade dos pais passar essa informação para os filhos. Para que eles cresçam e desenvolvam essas ações e passem para os filhos deles também. Por fim, nós queremos concluir dizendo o seguinte, fazendo perguntas, como sempre a gente tem feito. Você tem estabelecido a sua família dentro dos padrões bíblicos, dentro da vontade de Deus? Você já parou para pensar nisso? Se você está seguindo os seus próprios critérios, sua própria vontade? Ou se está seguindo, procurando conhecer dentro dessa cartilha que é a Bíblia, que Deus fez para nós? Segundo, você está criando os seus filhos de acordo com o plano de Deus para os filhos? Os nossos filhos? Ou você está criando eles sem ao Deus dará, solto, fazendo o que bem quer, quando quer, do jeito que quiser? Toda criança precisa de regras, precisa de ser estabelecido limites para ela. Ela precisa aprender fronteiras, saber aonde ela pode ir e onde dali para lá é do seu semelhante. Ela tem que aprender isso. Ela tem que aprender o que é certo e errado, porque existe o certo e o errado. E a Bíblia nos dá o norte, nos dá orientações sobre isso. Então, você está ensinando seus filhos de acordo com os princípios bíblicos? Cuidado! Não seguir os padrões bíblicos pode ser que aconteça qualquer coisa. Qualquer resultado pode surgir. E por fim, você está vivendo e ensinando seus filhos a preservar o meio ambiente onde estão vivendo? Você está ensinando isso, seguindo padrões bíblicos? A palavra de Deus nos diz que somos nós que temos que cuidar, que temos que preservar esse meio onde estamos. Sabemos que esse planeta, de acordo com as Escrituras, esse planeta, esse mundo no qual estamos, está reservado para ser destruído com fogo. Está lá na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Mas, enquanto isso não acontece, é nossa responsabilidade cuidarmos do nosso meio, cuidarmos do ambiente onde estamos, E, assim, podemos viver até com melhores condições, com uma qualidade de vida melhor. Então, pense nisso e depois a gente volta na próxima oportunidade, com a graça de Deus. Deus abençoe.